pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje, finalmente, a última peça da Kingston foi instalada. Foi a mais difícil, porque era um HD, aquele formato M2, o fininho, de 1 tera, super rápido, é o modelo A2000, assim, é bem mais rápido do que o HD original da máquina, do Dell G5. E aí, qual foi o problema? Qual foi a dificuldade? O que acontece? Esse HD é naquele formato mais fininho, estreitinho, e ele é o HD que roda o sistema. Eu não tinha nenhuma gaveta dessa fininha para poder rodar o sistema. Aí o que eu tive que fazer? Eu tive que copiar o sistema para o segundo HD SSD da Kingston também, que já estava instalado, aquele de 2 teras. Então, eu tinha que copiar o sistema inteiro, fazer um clone para esse segundo HD, reiniciar a máquina sem o primeiro HD, ver se tudo deu certo, subir o sistema, aí eu teria que colocar o HD novo e clonar esse segundo HD para o primeiro e depois formatar o segundo HD para ele ficar o HD de dados e também para instalação de algumas coisas. E aí qual foi o problema? O programa, acho que chama Acronis, alguma coisa assim, que é inclusive indicado, né, para fazer esse tipo de trabalho, e outros tantos que eu experimentei não funcionaram. Então, o que acontecia? Quando ele mandava reiniciar o sistema, ele reiniciava e não conseguia concluir a cópia, ele não enxergava mais o segundo HD, e aí eu nunca conseguia nem fazer o primeiro clone. Provavelmente algum bloqueio de segurança da Dell, tá? Só que aí eu tive a ajuda de 2 pessoas, de um inscrito no canal que tinha dado essa dica e ali mais no detalhe da própria Kingston, né, do Yuri, que deu uma força gigantesca, né, que me acompanhou no passo a passo e foi testando, mexendo na BIOS ali junto comigo até o negócio dar certo. Então vamos para o computador para vocês verem como ele ficou e eu vou mostrar qual programa que eu usei para fazer essa migração toda. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então aqui está o Dell G5, já famoso, né, que já me deu muito trabalho. Então primeira coisa eu vou mostrar aqui os 2 HDs instalados. Tá? Então esse HD aqui, ó, de 1 tera, que foi o segundo aí que deu um pouco mais de trabalho, que deu essa história toda que eu contei para vocês. E esse primeiro foi aquele que eu já tinha instalado e ele acabou servindo de apoio para a instalação do segundo HD. O programa que eu utilizei, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar, é esse aqui embaixo, ó. É o Macrium, eu não sei como é que se fala esse nome direito, mas é este programinha aqui. O que foi legal desse programa? Ele é muito fácil de utilizar, vou até abrir para vocês verem, né? Ele é muito simples, a utilização é muito tranquila. E o que eu achei legal? Esse programa ele não precisa do boot da máquina para fazer o clone. Ele faz o clone direto. Ele faz o clone direto no sistema operacional, com tudo aberto, tá? Então é bem tranquilo. Você escolhe um HD de origem, um HD de destino, clica, ele vai copiar sem erro, sem problema, nada, é tranquilaço, vai copiar. Ainda você tem como mexer aqui no tamanho, deixar alguma coisa livre aqui, mexer em todas as partições, né? São partições criadas pela própria Dell nessa máquina e eu acabei deixando tudo como estava. E aí é só você escolher o tamanho das coisas aqui e mandar ver, não tem nenhum segredo, é super tranquilo, mas assim foi super fácil de utilizar. É nessa tela mesma que você vai fazer o teu clone, tá vendo aqui tem o clone este disco, então é aqui mesmo, você seleciona qual é a origem, qual é o destino e acabou. Deu mais trabalho para abrir e fechar a máquina, os parafusos, do que para fazer o clone. E claro, com esses HDs super rápidos, as coisas foram muito tranquilas, tá? Então, agora o que eu posso dizer dessa máquina para vocês? Olha, hoje essa máquina acabou que ela tem 32 de RAM, ela está com 2 HDs, o A2000 e o A400. O A2000 é o HD principal do sistema. A máquina ficou realmente bem rápida, bem esperta. Eu estou renderizando, até tinha comentado com vocês, né, de tempo de renderização aqui no Filmora mesmo, tá?
eu demorava 38 minutos para renderizar um vídeo de 15 minutos, então estava dando mais do que o dobro do tempo. Agora eu estou renderizando um vídeo, eu fiz o mesmo teste com um vídeo de 8 minutos, 7 para 8 minutos, e com o turbo ligado ele foi renderizado em 5 minutos, com o turbo desligado ele foi renderizado na média ali os seus 8 minutos, tá? Então foi bem legal, deu um ganho assim absurdo, né? Porque se for levar pela mesma taxa, né, de performance, com certeza eu deveria estar fazendo a renderização antes dos upgrades com os 15 minutos para 15 minutos, não 15 para 38, tá? Então aqui só para mostrar para vocês, ó, esse vídeo ele tem, vamos ver aqui, ó, no finalzinho, ele tem 7 minutos e 25 ali, ó, tá vendo? Até o último pedacinho dele, ó, vai até um pouquinho mais de áudio aqui, 7h30, vai. E aí quando você vai exportar, vamos deixar só começar a fazer, só para vocês terem uma ideia do que eu tô falando, ó. Então ali, ó, ele já começa ali com 7h29, às vezes sobe um pouquinho, mas ele acaba acelerando e terminando num prazo super curto. Então ele tá praticamente 1 para 1, tá bem rapidinho mesmo, ó, já caiu ali, ó, ele fica variando, mas já cai para 6, e assim, se contar no relógio mesmo, ele tá ficando, o arquivo está sendo concluído num prazo muito curto, então eu gostei bastante. Para os jogos também, mesma coisa, tá abrindo super rápido, você clicou, ele já parece que ele vai muito rápido, né, no clique para abertura, mesmo com jogos bem pesados, ó, ele consegue ter uma performance bem interessante. Aqui eu estou com o monitor, sei que esse é o principal vilão aqui do sistema, né? Eu estou com um monitor de 4K, usando em 2K, pensando em usar em 1080, tá? Que é uma judiação, mas é aquela história, ele sacrifica demais, acho que qualquer máquina, e acaba que o benefício é muito pequeno. Vou abaixar um pouquinho o volume aqui. O benefício é muito pequenininho e acaba não valendo a pena como eu imaginava. Infelizmente não foi aquela compra mais legal do mundo, tá? Então aqui, ó, rodando, beleza, bonito. Isso, um detalhe, eu estou com o turbo desligado, tá? Eu não estou ligando o turbo. Ah, por que você não está ligando o turbo? Você está subutilizando a máquina e tal. Por que eu não estou ligando? Porque, por exemplo, nessa renderização de vídeo que eu mostrei para vocês, como é que funcionou essa renderização? Eu fiz esse render em 7.30 para 7.30 mais ou menos. O que acontece? O que eu percebi, né? Que o meu ganho com o turbo ligado era mais ou menos de 2 minutos. Não é assim de se desprezar, tá? Mas não é aquela coisa tão absurda de performance. Então eu acabei ficando meio assim, né? Puxa, se eu precisar de gás mesmo, eu vou ligar. Se não, eu vou deixar ela mais funcionando ali no maneiro mesmo, mais leve, sem precisar sacrificar, porque acaba sacrificando um pouco mais a temperatura e tudo mais. Não senti vontade nem necessidade de fazer o undervolt. Conversei com alguns amigos aí, inclusive inscritos no canal, que fizeram o undervolt, e não foi aquela coisa assim. O resultado foi bem assim, perto de um razoável, às vezes até não fez tanta diferença assim, e deixou de rodar algumas coisas tão bem. Então, em vez de fazer isso, ou trocar pasta térmica, fazer qualquer coisa assim, com certeza depois do upgrade da máquina, que ajudou demais, a máquina ficou outro esquema, tá super lisa, tá funcionando super legal. Então eu tenho que me habituar com o ruído. Essa máquina da Dell realmente é um absurdo que ela faz de barulho, não tem muito o que fazer, mas a performance está redonda, ó, sem nenhum engasgo, sem nenhum problema, tá rodando lisinha. E os gráficos estão bons, ó. Tô rodando aqui no modo equilíbrio, eu tô rodando aqui a 72 frames, então para mim tá excelente, ó, tá liso.
tá tranquilo. Dá para aumentar isso? Se colocar no modo desempenho eu tenho um pequeno ganho, se colocar o modo turbo ligado eu tenho mais um ganho. Então assim, dá para melhorar, mas qual que é a ideia? Melhorar quando eu realmente estiver precisando, tá? Então é uma coisa que eu tô me habituando com essa máquina, ó. Não sei se dá para ouvir a ventoinha, tá bem alta. Não tá assim no super absurdo, porque olha só, eu estou rodando com o jogo que é super pesado a 76 graus, então tá bem, com 77 frames ali e ventoinha em 78, então assim, tá razoável, tá legal de usar, não tá assim nada tão absurdo e eu não tô tendo uma perda nem de performance nem de frames tão significativa, que acima de 70 é legal para jogar já. Não é uma coisa assim, puxa vida, eu tô com uma perda gigante, tá horrível a imagem tá boa, tá legal. Então, na verdade eu estou me adaptando à máquina, né? É o que tem para hoje, né? Então eu acho que ela tá bem melhor do que eu poderia sonhar, né? Nessa máquina, que eu saí de 16 de memória interna para 32 de RAM, memória interna não, memória RAM, e ainda saí de um 512 para 1 tera rodando o sistema, e de um HD de 2 teras de 5.400 RPM para um HD de 2 teras, só que aí um SSD super veloz aí de 7.200. E então assim, a vida mudou completamente, a máquina está realmente transformada. Então, assim, hoje eu não tenho mais travamentos no Filmora, eu já voltei a fazer algumas edições de vídeo com o DaVinci Resolve, também está tudo redondo. Na média, obviamente, eu estou trabalhando com 3 a 4 trilhas. Normalmente eu tenho 2 a principal de vídeo. Nesse exemplo estava um vídeo um pouco mais simples, que era só para teste mesmo, mas normalmente eu estou trabalhando com 2 camadas de vídeo e 2 camadas de áudio. E então assim, tá rodando bonitinho, 1080 com 60 frames é a média que eu tenho utilizado e a renderização tá super legal, super tranquila. Então é aquela história, né? Eu acabei aprendendo, né? Estou me adaptando à máquina. Ainda acho que a máquina é muito barulhenta, né? Então a Dell realmente, nessas máquinas com perfil mais gamer, é uma máquina que a ventoinha roda fazendo mais barulho mesmo, é um pouco chato de usar, ainda mais quem veio de Mac, né? Que eram máquinas mais silenciosas, mais confortáveis de usar. Então assim, é um pouco difícil, né, para quem faz essa transição, mas com os upgrades que eu fiz nessa máquina, realmente rodou super tranquilo, tá? Para só entrar no detalhe assim de forma bem rápida, para fazer a troca, foi aquela história toda que eu contei, mas assim, foi tirar ali os parafusos da parte externa, desconectar um e conectar o outro. A parte mais chata ficou por conta do software, porque eu tive que fazer aquele movimento todo que eu comentei para vocês do sistema primeiro para o HD extra, depois tira o HD principal, depois volta para o HD novo principal. Então essa parte foi um pouco mais chatinha, mas o software indicado pela Kingston foi perfeito, gratuito o software e resolveu assim de uma maneira muito rápida, porque como os HDs também são muito rápidos, a cópia foi assim, olha, deu acho que algo em torno de 20 minutos para fazer cada perna dessa cópia. Então a cópia do principal para o segundo HD SSD e depois do segundo HD SSD para esse HD mais rápido SSD que virou o principal. Então, em menos de 1 hora, mais ou menos uns 40 minutos, eu já tinha feito essas 2 movimentações e já estava com a máquina nova funcionando e sem perda de um software, de nada, tudo rodando bonitinho, tá? Então, assim, gostei muito, tive uma super ajuda aí da Kingston, agradeço bastante o pessoal da Kingston por ter me proporcionado, né, esse ganho imenso de desempenho nessa máquina. Eu vou gravar novos vídeos aí com o decorrer do tempo, mostrando alguns games, mostrando algumas outras coisas, mas assim, a máquina ficou um canhão. Muitas vezes é muito engraçado, que você tem a impressão que você clica, o negócio já está aberto, de tão rápido que a máquina processa tudo. Então, hoje, essa máquina está no limite que ela pode chegar.
tá? Tem um investimento aí muito bom, né, de extras, né, com esses 2 HDs e com 32 de memória RAM, mas a máquina ficou uma máquina de respeito. Então vamos continuar firmes e fortes aí com o Dell G5. Ainda, né, eu tinha buscado ajuda com a Dell, até hoje não tive um retorno, quem sabe, né, pinta algum retorno aí para o futuro, mas de qualquer forma, não custa tentar, né, de repente vem alguma coisa aí, alguma ajuda da Dell para melhorar ainda essa questão do ruído dessa máquina, mas de qualquer forma, eu acho que a Kingston acabou salvando a máquina, porque hoje ela está muito mais utilizável, ela está muito mais agradável de trabalhar por conta disso. Ventoinha continua gritando? Continua, mas eu estou equilibrando aquilo que eu comentei com vocês, do modo turbo. Então, aquela história, modo turbo eu ligo quando eu preciso. Então, no dia a dia, não precisa ter modo turbo. No dia a dia, eu estou trabalhando com internet, estou trabalhando com Chrome, estou editando alguns vídeos que eu vou ganhar 2 ou 3 minutos no final da edição. Então, assim, não há necessidade e eu trabalho pelo menos uns 30 até 40 graus abaixo da temperatura se eu tivesse, claro, exigindo a máquina ao máximo com o turbo ligado. Então, pelo menos 30 graus eu acabo ganhando. Então, a máquina agradece, os componentes agradecem, a máquina vai durar mais e segue a vida. É isso aí, né, gente? Tem que se adaptar e ir se acostumando com as coisas. Mas muito obrigado aí de novo para a Kingston, que deixou essa máquina sensacional, deixou ela no topo. E vamos ver, quem sabe a Dell me manda aí alguma boa notícia no futuro sobre essa máquina, como deixar ela mais silenciosa ou alguma coisa boa aí para o canal, para o futuro. Tá bom? Então é isso. Grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.